Olá, boa noite a todos. Estamos alguns aqui na Casa de Deus, mas devido às vicissitudes todas que nos cercam, alguns dias desta semana de oração serão vividos pela Igreja de Setúbal através do nosso canal IASD Setúbal no YouTube. Por isso, queremos cumprimentar-vos e aqueles que estão em casa ou eventualmente a deslocarem-se ou noutros locais, queremos cumprimentar-vos e desejar que possamos ter aqui momentos inspirados. A meditação de hoje tem por título Aprender a Viver de Modo Santo. Muito obrigado. Aprender a viver de modo santo. E o autor da mensagem de hoje fala-nos usa um termo muito interessante, o estilo de vida cristão e o fruto do Espírito. Já estão a ver qual vai ser o enfoque da mensagem de hoje, mas, de qualquer modo, nós, em primeiro lugar, vamos conhecer um bocadinho quem é o autor desta mensagem, da mensagem para hoje. Ora bem, é o pastor Alain Koraly. O pastor Alain Koraly é o secretário associado da divisão Centro-Leste Africana da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Podem ver à vossa esquerda uma fotografia dele em grande plano e, ao lado, uma outra fotografia que foi extraída de um cartaz que foi usado no país onde ele exerce como pastor, não é o seu país natal, em que ele aparece ali com a sua esposa. Este pastor é académico, ele é um estudioso, tem escrito alguns livros, faz séries de conferências com muita frequência. É uma pessoa, portanto, com projeção, com conhecimento e com uma experiência religiosa e espiritual considerável. Pois é este pastor Alain Koraly que nos dedica o texto para a meditação de hoje. Podem ver à vossa esquerda uma imagem do mapa da divisão que está aqui em questão, é a divisão Centro-Leste Africana, e que eu gostaria que a Regi pudesse introduzir esta imagem na emissão, onde veem quais são os países que são abrangidos pela divisão Centro-Leste Africana. Estão a ver, nós vemos ali uma pontinha de Angola. Angola não está incluída nesta divisão, assim como veem também uma pontinha de Moçambique. Esta divisão está a norte de Moçambique e a norte e a leste de Angola. E engloba uma série de países, entre os quais o Ruanda, o Quénia, enfim, vários países muito conhecidos, a Tanzânia. Enfim, alguns destes países mais a norte estão a viver períodos de guerra muitíssimo grandes. É o caso da Somália, que faz parte desta divisão, e também o Sudão do Sul também faz parte desta divisão Centro-Leste Africana. É, portanto, é uma divisão nova, recente, foi criada já no século XXI. Uma vez que alguns destes países pertenciam a outras divisões, até que esta foi organizada. Só por uma questão de curiosidade, gostaria de partilhar convosco alguns dados estatísticos. Podem vê-los. As estatísticas, como vos disse, são de há poucos anos para cá, mas, por exemplo, em 2010 havia 11.549 igrejas em todo o território desta divisão, que no mapa da esquerda aparece a verde.
sendo que em 2014 este número subiu para 13.423 igrejas. Mas em 2019, portanto, o ano passado, já eram 16.564 igrejas. Sendo que o número de membros também foi crescendo ao longo dos anos. E o ano passado, as nossas igrejas no território dessa divisão já juntavam cerca de 4.280.118 membros. Se nós fizermos aqui uma conta interessante, se dividirmos a população total destes países, que era de 408.853.000 habitantes, se nós dividirmos esta população pelo número de membros, nós vamos ter um rácio, ou seja, uma relação entre os membros e os habitantes. Ou seja, em 2019 havia um adventista do sétimo dia para cada 95 habitantes nesta divisão. Só por curiosidade, está ali um quadro à esquerda em cima que vos diz qual é o panorama em Portugal, em que nós temos cerca de um adventista para 1.300 habitantes. Estão a ver a diferença? 1 para 1.300, enquanto que na divisão centro-leste africana temos um adventista para 95 habitantes. Bom, estas informações foram colhidas quer da Revista Adventista Brasileira, quer da Escola Sabatina, no terceiro trimestre de 2016, quer ainda os dados mais recentes do Yearbook. Como sabem, é um livro publicado todos os anos pela Igreja Adventista, pela Conferência Geral, e que é uma espécie de relatório de todo o trabalho e reúne, claro, a estatística toda da realidade da nossa Igreja a nível mundial. Eu quero agradecer à pessoa que me facultou esta informação a partir do Yearbook. Bom, já vimos como é que é o território. Aqui tem uma paisagem do Quénia, que provavelmente vão muito apreciar, especialmente porque estamos a vê-la na tela. Provavelmente algumas pessoas que estivessem ali no terreno não estariam muito tranquilas, mas devo dizer-vos que é uma paisagem linda e vê-se ao longe o cume de uma importante montanha vulcânica daquele território. O território desta divisão é um território que geograficamente é belo e tem uma variedade de paisagem muitíssimo grande. Desde lagos, é a região dos grandes lagos da África, floresta, savana, montanhas, planícies, rios, enfim, e muitos animais, onde ali podemos encontrar os famosos Big Five, portanto os 5 grandes, assim como se podem encontrar os principais felinos que são conhecidos. Bom, isto é só um panorama. Para terem uma ideia, isto é uma escola adventista no Quénia. Vejam que lindas as pessoas, as crianças que ali estão a frequentar a escola. E que estão a escrever no colo. Ali não há reclamações por falta de material. Bom, nós queremos aqui mandar um beijinho para estas crianças, meninas e rapazes que ali se encontram a estudar, a prepararem-se para crescer. Bom, começa o nosso autor com uma pergunta: será possível existir uma associação de ladrões adventistas de bancos? Esta pergunta é chocante. Será possível existir uma associação destas? Provavelmente a resposta é não. E porquê que a resposta é não? Porque se sabe que um dos princípios da Igreja Adventista do Sétimo Dia é fomentar precisamente o cumprimento
do apelo divino para a humanidade de não furtarás. Logo, não furtar faz parte do estilo de vida adventista. Pode haver pessoas que enfraqueçam num momento ou noutro, mas o comportamento oficial e o comportamento proposto, promovido, é o de não furtar. Bom, portanto, esta associação de ladrões adventistas é uma coisa que não faz sentido. Não faz sentido que exista. Ora, isto ajuda-nos a perceber um bocadinho a intenção do autor. Ele quer dizer-nos que os cristãos se devem pautar por um determinado estilo de vida, por um determinado comportamento, e logo há características que são mais ou menos específicas desse comportamento. Ele apoia-se no seu raciocínio e no texto que nos dedica em Gálatas, na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, especialmente nos capítulos 5 e 6. E responde a esta pergunta analisando 2 falsidades e 3 verdades vitais. Vamos começar por ver quais são as falsidades. Bom, a primeira falsidade está diante de vós e é: o estilo de vida cristão não importa, porque não há relação entre a doutrina e o comportamento humano. Isto é uma falsidade. Mas há muita gente que acredita nisto e que proclama isto. Ora bem, nós já vamos discutir um pouco este aspecto, mas, na verdade, a intenção do autor é provar o contrário, que o estilo de vida cristão importa muito porque há uma relação direta entre a doutrina e o comportamento humano. A segunda falsidade é que basta cumprir regras e regulamentos para se agradar a Deus. Então estamos no polo oposto. Reparem, diz que não é preciso obediência, não é preciso criar um estilo de vida próprio, ou seja, as pessoas são absolutamente livres de fazerem o que quiserem e isso não tem consequências. No outro extremo, o ponto 2, aquele que diz que basta cumprir os regulamentos e isso é suficiente para agradarmos a Deus. Bom, temos aqui agora um dilema. Temos aqui uma situação dúbia. Para que lado é que nós vamos, não é? Bom, alguns comentários acerca destas 2 falsidades, baseados naquilo que vem na epístola do apóstolo Paulo aos Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8. Então diz: não erreis. Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. O que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará o quê? A vida eterna. Então nós temos aqui já um contraste entre 2 posições. Deus não se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, ou seja, aquilo que o homem fizer, vai refletir-se em resultados, em consequências para o próprio homem. E, portanto, vai marcar toda a sua vida. Aquele que semeia segundo a carne, ceifará a corrupção. Mas o que semeia segundo o Espírito Santo, ceifará a vida eterna. Então não há meios termos. De que lado é que estamos? Quanto ao segundo ponto, oposto, e que diz que basta as regras para sermos salvos, em Gálatas 2,16 ele diz, o apóstolo Paulo, sabendo que o homem, não justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Ou seja, apesar de haver a necessidade
de vivermos um determinado estilo. No entanto, não é essa lei que nos justifica. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas é justificado como? Pela fé em Jesus Cristo. Porque pelas obras da lei nenhuma carne será justificada. Aqui o texto vai novamente repetir aquele princípio. A lei não justifica. Pode indicar-nos um caminho. E o caminho é para quem? Para Cristo. A fé em Jesus Cristo. A fé em Jesus Cristo. Então já temos aqui que nem um extremo nem o outro, mas poderíamos dizer uma bissetriz, e costuma-se dizer também que no meio é que está a virtude. Então aqui nós encontramos o caminho que é sugerido. Bom, sobre isto o pastor Alain Corrali comenta que Paulo raciocinou que se o estilo de vida cristão não estiver enraizado no Evangelho, torna-se, olhem bem para o termo, interessante, eu gostei muito de ler esta parte da mensagem, torna-se graça barata. Ou, em oposição, torna-se perfeccionismo. Ou seja, aquilo que é proposto ao ser humano nem é a graça barata, ou seja, faz o que queres, como se costuma dizer, estamos-nos nas tintas para cumprir, em oposição àqueles que dizem basta cumprir e que são os perfeccionistas. O pastor Alain Corrali usou estes dois termos que eu considero realmente muito interessantes e esclarecedores. Bom, mas então, qual é a solução de Paulo para este dilema? Nós temos aqui uma posição dúbia, não é como víamos há bocadinho. Estamos de um lado ou estamos do outro? Já vimos ali uma pontinha de luz no sentido de que o caminho para Cristo nos pode ajudar a resolver este dilema. Então vamos ver o que é que ele diz. Ele vai assentar a solução conforme nós encontramos em Gálatas, no capítulo 5, versículos 18 até 24. Podem ler até 25, mas até 24 de uma forma especial. Em resumo, o que é que aparece neste conjunto de versículos? Isso é o fruto do Espírito. Muito bem, o fruto do Espírito. Ora, reparem que não são os frutos do Espírito, mas sim o fruto do Espírito. E aqui temos o fruto do Espírito. É formado por vários gomos, mas é o mesmo fruto. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade ou fé, mansidão e domínio próprio ou temperança. Estas são as características do fruto do Espírito. E isto, segundo o autor da mensagem, é a solução para o dilema daquelas duas falsidades de que nós falámos no início. Bom, então, ele comenta, isto é uma afirmação dele, o fruto do Espírito é formado pelas 9 virtudes que representam o caráter de Cristo. 9 virtudes que representam o caráter de Cristo. Portanto, o fruto do Espírito não é nada mais, nada menos do que a revelação do caráter de Cristo. E o que é pedido ao cristão? Para ser semelhante a Cristo, tal como o nome diz. Logo, a vida do cristão é interessante que passe a refletir estas 9 virtudes do caráter de Cristo. Bom, ele continua e diz: como seguidores de Cristo, somos chamados a refletir o seu caráter.
Ele aqui já vai um pouco mais concreto. Reparem, não é? Como seguidores de Cristo, somos chamados a refletir o seu caráter. E continua. Mas o fruto do Espírito não é uma produção humana. É uma dádiva de Deus. Pois somente Deus pode produzir e expressar o seu caráter em nós. Só Deus o pode fazer. Então aqui está desmontada a ideia dos perfeccionistas que dizem basta cumprir as regras, porque por muitas regras que se cumpram, só isso não dá para refletirmos o caráter de Deus. Quando muito estamos a ser bonzinhos, a cumprir as regras. Mas isso não significa que o nosso íntimo se tenha assemelhado a essas regras. Que o nosso íntimo esteja transformado. No fundo, é aquilo que o autor nos quer transmitir. Eu vou repetir, mas o fruto do Espírito não é uma produção humana, não resulta dos nossos esforços, é uma dádiva de Deus. É um dom de Deus, pois somente Deus pode produzir e expressar o seu caráter em nós. Isto é feito por Deus. Através de quem? Isso, através do Espírito Santo. Muito bem, ok. Então, vamos continuar. Ainda sobre o fruto do Espírito. A verdade é que não podemos exaltar Cristo na nossa família, na nossa igreja, na nossa comunidade, a não ser que as 9 virtudes do fruto do Espírito se tornem parte integrante do nosso estilo de vida cristão. Enquanto leem, eu vou receber uma coisinha que vem aqui de pronto-socorro. Viram bem como esta frase é profunda e nos transmite aqui a ideia prática de o que é viver de acordo com o fruto do Espírito? Temos de mostrar o fruto do Espírito. Se na nossa vida não mostramos o fruto do Espírito, nós não estamos preenchidos pelo poder transformador do Espírito Santo. Vou-me dar aqui um instantinho. Bom, depois do reabastecimento hidráulico, nós funcionamos a água em grande parte e então temos de lubrificar a nossa garganta. Mas vamos continuar. O que é isso do estilo de vida cristão? Bom, então agora saltamos das 2 falsidades para as 3 verdades vitais. Havia 2 falsidades cruciais. Agora vemos 3 verdades vitais, que vão ser o complemento à resposta de Paulo à pergunta: do lado dos facilitistas ou do lado dos obrigacionistas? Se é que perfeccionistas, se quisermos. Em Gálatas 5, 24 e 25, diz que todos os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, a sua vontade própria. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Estão ali as 3 verdades vitais que caracterizam o estilo de vida cristão. Primeira, ser de Cristo. Está lá o texto. São de Cristo. Todos os que são de Cristo. Ser de Cristo. E qual é a principal característica de ser de Cristo? É possuir e repartir o amor de Cristo.
Segunda verdade vital: crucificaram a carne. Ou seja, morrer para o eu. Terceira verdade vital, está ali a verde: andemos também no Espírito. Ou seja, andar no Espírito. Ou seja, viver o estilo de vida cristão. Bom, o autor leva-nos a viajar por estas três virtudes, por estes três aspectos positivos. Em João 15:5, é uma das passagens que eu mais aprecio na palavra de Deus. Nós podemos ler, Jesus está a falar e diz: eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porquê? Porque sem mim nada podeis fazer. Esta ilustração da videira e das varas é muito profunda. Porque os ramos da videira só produzem uvas se estiverem ligados à videira. Se receberem a seiva da videira. E a fé é precisamente a fixação desses ramos na videira, a adesão. Ora, essa fé permite que a seiva da videira, o Espírito Santo, circule nos ramos e os faça produzir frutos. Mas eu convido-vos a abrirem a palavra de Deus em Gálatas capítulo 5. Vamos lá, Gálatas capítulo 5, e vamos ler os versículos 13 até 15. Gálatas 5, 13 a 15. Então lemos: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Notem bem, não é à prisão, não é à obrigação, à imposição. Não, fostes chamados à liberdade. Mas atenção, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Liberdade não significa fazer o que se quer, simplesmente, gratuitamente. Não. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. A liberdade é isto. É darmos mais valor aos outros, em amor. Não é em representação teatral, é em amor. Darmos-nos aos outros e considerá-los mais importantes do que nós. Porque toda a lei se cumpre num só preceito. A saber, qual é o preceito? Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, notem bem, se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Esta série de versículos é muito séria e marca o que deve caracterizar o estilo de vida cristão. Em vez de nos criticarmos uns aos outros, em vez de nos acusarmos uns aos outros, o que o apóstolo Paulo nos está aqui a dizer é que nos devemos amar uns aos outros como a nós mesmos e servir os outros. Que interessante, não é? Realmente ficamos já com uma grande amizade pelo autor desta mensagem, apesar de não termos o privilégio de o conhecer pessoalmente. Eu agora gostaria de vos pedir que olhassem para esta fotografia. O que é que veem nesta fotografia? Estão a ver? Sim, são bananeiras, muito bem. E essas bananeiras estão carregadas de fruto. Aquilo é o fruto das bananeiras? Que fruto é que está ali? São melões. Então há aqui qualquer coisa que não está a bater certo. Como é que é possível uma bananeira dar melões? É isto que o autor nos apela a pensar, a refletir.
Se nós somos varas da videira, se estivermos ligados à videira, nós não vamos dar melões, vamos dar o fruto da videira. E se virmos a imagem agora, esta já não nos choca, porque ali estamos a ver o fruto das bananeiras, as bananas. É isso que se espera do cristão. Aquele que está no Espírito também vive de acordo com o Espírito. É a lição do fruto do Espírito, com aquelas 9 características de que nós falámos há momentos. Achei muito curiosa esta ilustração do autor da mensagem. Bom, segunda virtude, segunda verdade vital: morrer para o eu. Em Gálatas 5:24 podemos ler: e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. O que é isto? Crucificar a carne com todos os seus defeitos. O que é isto? Isto é morrer para o eu. É entregar-se totalmente. Dietrich Bonhoeffer foi teólogo e pastor da Igreja Luterana. Viveu pouco. Viveu entre 1906 e 1945. Embora de origem polaca, ele era alemão, portanto viveu na Alemanha e, como pessoa conhecedora das Escrituras, não aderiu às ideias nazi. Então ele manifestou-se como um anti-nazi e isto levou a que a sua vida fosse conturbada, fosse perseguido, enfim. Acabou por ajudar muitos judeus a fugir da Alemanha para a Suíça. Assim salvou muitos judeus. Creio que conhecem a experiência do nosso cônsul Aristides de Sousa Pereira, que salvou muitos judeus, e não só, das garras do nazismo em França. Ele era cônsul em Marselha e isso levou também a que ele depois não ficasse muito bem perante o governo português. Mas este senhor, que era pastor da Igreja Luterana, acabou por ser acusado de ter protegido os judeus, de os ter ajudado a fugir. Foi preso num campo de concentração de nome Flossenburg, onde acabou por morrer, incrível, poucos dias antes da libertação daquele campo de concentração. Este homem viveu, como viram, apenas 39 anos, viveu muito pouco. Ou seja, ele viveu muitíssimo, porque aquilo que ele fez foi enorme, foi muito, mas os seus dias foram curtos, foram pequenos, e acabou por nos deixar. Bom, porquê é que fomos buscar esta experiência de Dietrich Bonhoeffer? Porque ele afirmou o seguinte, em relação ao morrer para o eu. Reparem no que é que ele diz. Quando Cristo chama um homem, ele ordena-lhe que venha e morra. Quando Cristo chama um homem, ele ordena-lhe que venha e morra. E é isto, morrer para o eu. Isto é a entrega ao nosso Deus. Esta é a segunda verdade. Ainda podemos ler, no versículo 24 do capítulo 5 de Gálatas, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Crucificaram a carne, portanto morreram para Cristo, não é? E isto levanta uma palavra que se adequa a esta decisão de morrer para o eu, que é a abnegação. O que é abnegação? Bom, há várias definições. Aquela que é talvez mais explícita em relação a este assunto diz, é recusa. É interessante, isto é o que está no dicionário. Recusa espontânea
da conveniência própria. Isto é que é morrer para o eu. É crucificar a carne, segundo as palavras de Paulo. Morrer para o eu é a recusa espontânea, ou seja, natural, consequente ao ramo estar ligado à videira, de toda a conveniência própria. Passamos a dar prioridade aos assuntos de Deus. Passamos a dar prioridade às necessidades dos outros. E isto é que é morrer para o eu. Que interessante, que interessante. Bom, a terceira verdade é andar no Espírito. Reparem, se morremos para o eu, então temos de nascer para alguém. Eu até diria de outra forma. Se morremos para o eu, é porque nascemos para alguém. É isso com que nós sonhamos. Versículo 25. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. É uma consequência, é um resultado. O resultado de vivermos no Espírito, qual é? Andarmos no Espírito. E andar no Espírito, o que é que significa? Que passamos a ser controlados pelo Espírito Santo. Se morremos para o eu, quem passa a controlar o nosso eu, não sou eu, mas é o Espírito Santo. Esta é a verdade mais doce, mais brilhante que nós encontramos nesta meditação. Agora, como é que nós podemos garantir a ação do Espírito Santo? Como é que é possível garantir a ação do Espírito Santo? O autor, pastor Alain Corrali, diz: estudo da Palavra de Deus, oração, comunhão e serviço. Agora vejam lá se isto não é o que nós estávamos a dizer há bocadinho. E aquilo que disse o pastor Bonhoeffer. Estudo da Palavra de Deus e oração para recebermos o Espírito. Comunhão uns com os outros para partilharmos esse Espírito e comunhão com Deus para recebermos ainda mais Espírito. E finalmente o serviço, ou seja, fazer algo pelos outros. Estas 4 características são as 4 garantias para a ação do Espírito Santo, segundo o autor da mensagem para hoje. Ao andarmos no Espírito, devemos tomar uma decisão consciente. Outro termo engraçado. Se andarmos no Espírito, devemos tomar uma decisão consciente de matar à fome o velho homem e de cultivar o fruto do Espírito. O Espírito vai nos ajudar a conhecer o seu fruto e a produzir o seu fruto na nossa vida. Isto é extraordinário. Não depende de nós. Lembram-se daquela citação de há pouco? Que o fruto do Espírito não é produção humana? Pois não, não é produção humana, é produção do Espírito Santo e dado ao ser humano gratuitamente. É um dom gratuito de Deus. A palavra de Deus está cheia de coisas maravilhosas. E ele continua, o autor, além de outras coisas, abster-nos-emos de assumir uma atitude crítica e condenatória para com os outros. Isto vai ao encontro do versículo 15 do capítulo 5 de Gálatas que nós lemos há pouco, em que o apóstolo diz: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Isto é um desafio enorme para cada um de nós. Ele continua, o autor, um verdadeiro estilo de vida cristão é conduzido pelo Espírito. O fruto do Espírito, colocado diariamente em prática, exalta Cristo
na nossa maneira de pensar, de sentir, de agir. A mudança é total, por dentro e por fora. É a mudança que o Espírito Santo produz em cada um de nós. E termina o autor com uma frase muito interessante, em que diz: o verdadeiro estilo de vida cristão é sermos discípulos frutíferos, ou seja, que produzem fruto, o fruto do Espírito, que refletem a semelhança de Cristo no seu caráter e na sua conduta. Não é este um bom motivo de oração? Que possamos refletir na nossa vida o caráter de Deus, a semelhança de Cristo. Que Deus nos ajude a conseguir, a viver este objetivo extraordinário.